Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Então agora aqui nós vamos dar continuidade à nossa aula de instalações elétricas, né? A parte de eletrotécnica, agora entramos na parte de instalações elétricas, tá? Então agora nós vamos começar a falar ali depois do transformador de energia, né? Nós vimos lá na aula passada, no vídeo anterior, eu falei do funcionamento de transformadores, né? Como que eles são utilizados para transferir potência, né? Transferir tensão elétrica lá do centro de distribuição da usina, né? Passa pela redistribuição, chega na subestação e distribui, tá? Então nós vamos falar agora aqui a partir do transformador que está ali nos postes, né? Até o transformador que chega à nossa casa, tá bom? Até a energia que chega na nossa casa, tá bom? Então vamos falar como que funciona essa ligação, tá bom? Então é muito comum nós vermos aqui esse tipo de transformador, né? Então a gente tá na rua ali, aparece esse tipo de transformador aqui nos postes, né? Então é um elemento comum de se aparecer aí, né? Peguei até outros exemplos aqui, olha só. Então, isso daqui na rua nós vemos bastante, né? Esses tipos de transformadores aqui, tá? Então é a partir desse transformador que chega a energia na nossa casa, tá bom? Então como que é feito essa transformação, né? Como que a energia chega na nossa casa aqui a partir desse tipo de transformador, tá? Vocês podem notar o seguinte nesse transformador. Deixa eu melhorar essa imagem aqui. Então, olha só, nós podemos perceber o seguinte aqui, ó. Nesse transformador aqui, nós temos três conexões, certo? Nós temos essa primeira conexão, essas três conexões aqui, que onde entram as três fases, vamos dizer assim, de alta tensão, né? Na verdade é média tensão, mas vamos chamar aqui de alta tensão, tá bom? Então entra aqui, ó, aquelas três fases que nós vimos lá na parte de geração, tá? Três fases de 127 volts, tá bom? No nosso caso aqui no Paraná, tá? Então entra aqui 127 volts em cada uma dessas fases aqui defasadas de 120 graus, tá bom? E sai aqui, olha só, aqui é a saída do transformador, então chega aqueles três fios que nós vemos nos postes, né? Que estão mais altos, tá? Então sempre andando em três fios paralelos, chegando aqui no transformador a 13,8 kW, tá? Kilovolts, tá bom? Ou seja, é a tensão que ele chega aqui, 13.800 volts em cada uma das fases aqui. E sai aqui, olha só, as três fases também, só que rebaixada para 127 volts por fase, tá bom? E aí aqui sai, notem aqui que sai quatro fios, tá? X1, X2, X3 são as fases, as três fases que entra aqui, só que agora rebaixada, e X0 é o neutro, tá? Então sai três fases e o neutro para nós, tá bom? Como que é gerado esse neutro, né? Chega aqui três fases e aparece um neutro aqui saindo do transformador. Vamos ver como que é gerado esse neutro aqui. Então, o lado de saída do transformador, ele tem esse formato aqui, olha só. Tem essa característica aqui, tá bom? Deixa eu marcar um destaque aqui, só para nós acompanharmos aqui. Então, tem isso daqui. Isso daqui é chamado de fechamento estrela, tá? Então, é chamado de fechamento estrela e mais ou menos parece uma estrelinha aqui de 3 pontos, né? Então, são as bobinas, tá bom? Na prática ele é fechado assim, ó, olhem aqui, né? Então eu tenho um fechamento estrela aqui, né? Como que é esse fechamento estrela? As três bobinas, né, das três fases são conectadas aqui, juntas, tá certo? Então, e aqui é a saída, tá? Olha só, você tem L1, L2 e L3, é a saída das três bobinas. Na prática eles são conectados assim, tá bom? Coloca ali o núcleo, né, de ferro aqui e aí só liga, né, a saída a entrada dessas três bobinas aqui, tá bom? Isso daqui é conhecido como fechamento estrela, tá? Então o transformador vem a alta potência, entra lá nas bobinas, através da indução eletromagnética ele transfere potência para essas bobinas, certo? Rebaixando a tensão e sai aqui as tensões de linha, tá bom? Então esse ponto aqui, deixa eu aumentar aqui esse ponto aqui, que é ligado às três bobinas, por que eu posso ligar essas três bobinas aqui sem dar um curto-circuito, né? Se eu tenho três tensões aqui em todas elas? Porque
a soma vetorial dessas três tensões aqui é igual a zero, tá? Elas estão defasadas 120 graus, tá bom? Então, se eu fizer a soma vetorial das três tensões, defasada 120 graus, o resultado é zero, tá? Então, eu posso fazer essa conexão aqui sem problemas, tá? E mais um ponto importante aqui é que esse ponto aqui, ele é aterrado, tá? É colocado aqui no terra. Literalmente lá, se você notar lá no poste, lá na maioria dos postes, você vai ver uma haste, né, ou um tubo de metal, um cano de metal saindo lá perto do transformador, descendo, até entrando no chão, porque vem o fio terra aqui, ou seja, essa conexão aqui é aterrado. Quando ela é aterrada, e porque aqui é um potencial zero, né, então você tem uma potencial aqui de 127 volts, né, por fase, né, você tem 127 volts nessa fase, 127 nessa e 127 nessa. Quando você aterra, conecta esses três juntos aqui e aterra, esse daqui tem um potencial zero, tá bom? Então daqui sai o neutro, né, então sai o fio neutro lá para a nossa instalação, tá certo? Então aqui eu tenho as tensões. Então a relação entre a tensão de linha, tensão de fase, perdão, né, que é você pegar uma fase e o neutro, você pegar lá o medidor, o multímetro e medir, você vai ter 127 volts, tá certo? Por causa do maior potencial, menor potencial, é a diferença de potencial. Então se aqui está em 0, aqui está em 127, a diferença é 127, tá? Se eu pego de linha, da tensão dessa fase aqui, de uma fase para outra fase, tá? É chamado de tensão de linha, tá bom? Ou seja, entre duas fases, e nós vamos medir aqui 220 volts, tá bom? Aqui no Paraná eu estou falando, tá? Por que 220 volts? Ô, professor, estou pegando uma fase aqui e uma fase aqui, né? 127 com 127, o correto não seria 254, né, que é o dobro? Não. Por quê? Porque é uma soma vetorial, tá? É uma soma vetorial. Então, como que acontece? Imagina que eu pego aqui uma fase, tá bom? Tá aqui 127 volts nessa fase, tá bom? E eu vou pegar uma outra fase aqui defasada de 120 graus, tá bom? Tem uma defasagem aqui de 120 graus, tá? Essa é a nossa defasagem aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma defasagem aqui, ó. Então eu tenho um ângulo de fase, né? Por isso que chamam de fase, de 120 graus. Opa. Eu tenho um ângulo de defasagem aqui de 120 graus, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Quando eu meço a tensão de uma fase até outra, o que eu estou medindo? Eu não estou medindo exatamente esse comprimento aqui. Olha só, esse comprimento, certo? Então, se eu sei que esse lado aqui tem 127 volts, né? Que é esse vetor aqui, tá bom? Esse outro vetor aqui também tem 127. Quanto que mede esse vetor aqui, né? Vou chamar de VF, que é a tensão, VL, perdão. VL, que é a tensão de linha. Quanto que mede esse valor aqui? Essa aqui é a nossa pergunta, tá? Então eu tenho um triângulo, correto? Que o ângulo aqui entre esses dois lados aqui é de 120, tá bom? E aí, usando a lei dos triângulos, eu vou encontrar o seguinte aqui, né? Pela lei dos triângulos, lá, a relação de triângulo. Eu tenho que VL ao quadrado é igual esse lado aqui, vou chamar de A ao quadrado, mais B ao quadrado, correto? Relação do triângulo, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno do ângulo, ou seja, cosseno de 120 graus, tá bom? Cosseno de 120 graus, tá? Essa aqui que é a relação de triângulos, né? Essa relação aqui já é bem conhecida, tá bom? Então, se eu conheço que A e B vale 127 aqui, né? O que nós vamos ter aqui então? VL
vai ser igual, VL ao quadrado, né? Só que eu vou extrair a raiz. A e B são iguais, não são? Então eu vou ter 2 vezes 127 ao quadrado, tá? Menos 2 vezes 127 vezes 127 aqui vai dar 127 ao quadrado de novo, tá bom? 127 ao quadrado, vou colocar aqui 127 ao quadrado, tá? Fazendo de novo aqui, vezes cosseno de 120, tá bom? Então essa é a relação aqui que nós temos, tá? E aí resolvendo isso daqui, pessoal, olha só, então resolvendo isso daqui, a nossa tensão de linha, VL, vai ser igual, opa, tudo isso daqui está numa raiz aqui, tá bom? Tudo isso daqui está numa raiz, tá? Vou desenhar a raiz aqui, né? Uma raiz quadrada, tá bom? Então o que nós vamos ter aqui? Olha só, 127 ao quadrado, 127 ao quadrado, tá? Na verdade nós vamos ter aqui, resolvendo, ó, cosseno de 120, nós sabemos quanto que vai dar, né? O resultado aqui vai dar raiz quadrada de 3 vezes 127, tá bom? Então, raiz quadrada de 3 vezes 127 vai dar exatamente os 220 volts, tá certo? Então, por isso que a relação entre fases é raiz de 3, tá bom? Aparece um raiz de 3 ali, tá? Raiz de 3 vezes 127, que vai dar os 220. Confiram aí na calculadora, tá? Digita lá, 127 vezes raiz de 3. Então, a relação entre fases é de 120, é raiz de 3, tá certo? Se for em estados que tem uma tensão de 220 por fase, tá? A tensão entre fase e fase vai ser 220 raiz de 3, que vai dar 380 volts, não 440, igual alguns pensam, né? Então, essa é a relação, tá bom? Então, sai dali essa tensão lá do nosso transformador, né? E chega para nós ali essa tensão aqui, tá bom? Então nós vamos utilizar esse material aqui, tá? Eu vou deixar para vocês ali fazer o download, tá bom? Ele vai falar de instalações elétricas, mas eu vou pular aqui já para um começo aqui, tá bom? Isso daqui. Então, quando sai do transformador, eu tenho lá 3 fases e o neutro, correto? E na nossa casa pode chegar a 3 tensões, 3 formas de fornecimento, né? No caso a Copel aqui no Paraná, ela entrega 3 formas. Então, esse aqui é o início que nós precisamos conhecer. Primeira coisa, ela entrega aqui para nós uma tensão aqui, né? Para cargas instaladas de até 12.000 watts, tá bom? Ou seja, 12 quilowatts, tá? A Copel faz uma instalação, né? Exceto se você pedir, né? Se vocês disser que tem aparelhos, né? de 220, mas normalmente você pode pedir instalação de 127 volts, ou seja, uma fase, ó, vem uma fase lá na tua casa e vem um neutro, tá? Então você tem uma fase aqui e tem um neutro chegando, tá bom? Relação entre fase e neutro, 127. Se a carga instalada lá na sua residência, né, onde está construindo, for maior que 12.000 watts e menor que 25.000, tá? Se eu não me engano, a Copel deu uma mudada, aqui é 13.000 e alguma coisa, tá? Eu vou conferir, mas é nessa faixa de carga aqui, tá bom? Então, se ela tiver entre 12.000, maior que 12.000 e menor que 25.000, ela vai fazer uma instalação bifásica, tá bom? Aí ela coloca aqui uma fase F1, uma fase F2, tá bom? E aqui o neutro, certo? Aí você tem as duas possibilidades. Se você ligar um neutro e uma fase, você tem uma tensão de 127.
Se você ligar duas fases, você tem a tensão de 220, tá? Então nós chega lá na nossa casa, daqui a pouco nós vamos ver o quadro de distribuição, tá bom? Chega na nossa casa, né? Ou no nosso comércio, na nossa empresa, na nossa indústria, né? Esses três cabos aqui, duas fases e um neutro para essa carga instalada, tá bom? E aí nós temos esse tipo de atendimento. Então eu posso ligar uma tomada em 110 volts, né, no caso 127, né? Ou posso ligar também a 220, tá bom? Desde que eu puxe um neutro e uma fase, eu vou ter uma tomada de 127. Se eu puxar duas fases para uma tomada, eu vou ter os 220. Se eu tiver cargas instaladas na minha residência de 25 mil até 75 mil watts, não é? São cargas grandes já, daí já são residências grandes, não é? Conjunto de residências, entendeu? Então você tem uma ligação aqui de também a três fases, aí olha só, vem aqui três fases, né? A fase F1, F2, F3, ou RST, e o neutro, tá bom? O nível de tensão é a mesma, 127 se você ligar uma fase e um neutro, ou 220 se você ligar duas fases, tá bom? Então, nós temos aqui, então, a quantidade de fases que a concessionária, que a Copel, no nosso caso aqui, vai nos entregar, e praticamente no Brasil todo é assim, ela depende da carga instalada, a carga medida em watts, tá bom? Por isso que é importante um projeto elétrico, né? Você vai fazer uma residência, construir ali, é sempre importante um projeto elétrico para você saber qual que é o nível de tensão ideal para atendimento da sua instalação, tá bom? Então nós temos esses três tipos aqui. Então acho que ficou claro, né? Quando a instalação é monofásica, uma fase porque é uma carga pequena, né? Uma casinha pequena, uma kitnet, normalmente é instalado isso daqui. Casinha um pouco maior, não é? Você já vai instalar um chuveiro um pouco melhor, você tem chuveiros ali de 5.500 watts, né? Você tem chuveiro aí, hoje aí, uns melhores aí, até de 7.900 watts, entendeu? Então se você faz uma instalação de um chuveiro a uma fase, você está consumindo aqui mais da metade da instalação da tua residência, não é? Então não é viável isso. Para você ligar o chuveiro, você tem que desligar os outros equipamentos da tua casa, né? Isso não é legal, entendeu? Então, se você tem uma carga um pouquinho maior, aí já vai fazer uma instalação bifásica. Aí para cargas maiores, não é? Até 75 mil watts, você tem instalação trifásica. Professor, para instalações maiores que 75 mil watts, 75 quilowatts, aí precisa do projeto elétrico para fazer cálculo de demanda, entendeu? Aí você tem um fornecimento dedicado, tá? Em alguns casos a Copel vai fornecer lá as tensões até de 3,2 kW, né, ou até os 13,8 lá da tensão primária, tá? E aí você tem que colocar um transformador na entrada da tua instalação para aí você rebaixar a tensão para os níveis adequados, tá bom? Mas aí é lógico, são questões comerciais, residenciais, tá bom? Residenciais não, industriais, tá? Condomínios, né? Normalmente em condomínios você vê, reparem, quando você tem condomínio, geralmente em algum ponto ali perto da divisa do muro do condomínio, você vai ter um transformador, um poste com transformador e o cabo indo para o condomínio. Por quê? Porque é um fornecimento dedicado, tá bom? Então nós não vamos trabalhar com isso daqui, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um quadro de distribuição que seria, vamos dizer, dentro de uma casa, tá bom? Vou mostrar para vocês na prática aqui. É um quadro trifásico e um pouquinho das distribuições, tá bom? Vamos lá? Então, gente, temos aqui, quando a rede sai lá do transformador e vem para a nossa casa, passa naquele poste de entrada, né, ou para a nossa instalação, ele vai passar aqui no medidor, tá? Então temos aqui um medidor de energia, esse daqui está desligado, né, e faz a medição, tá certo? Tanto monofásico, como bifásico, como trifásico, dependendo da instalação. Notem aqui que esse modelo aqui, ó, ativo e reativo. Lembra que nós já vimos falar, nós já estudamos, né, sobre energia ativa e reativa. Esse medidor aqui é um medidor
comercial e industrial, então ele trabalha medindo esses dois tipos de energia, energia ativa e reativa, como nós já falamos anteriormente, tá certo? Para caso de industrial e comercial, passou do fator de potência abaixo de 0,92 já é cobrado multa, tá? Para o residencial isso não acontece, ele só mede a energia ativa, né? Que é a energia em quilowatts, tá certo? Então esse daqui é o medidor. Saindo do medidor, entra lá para a instalação, na nossa casa, no nosso comércio, né? Na nossa indústria, e vai lá para o quadro. E aqui chegamos no quadro de distribuição. Então nós temos um quadro de distribuição. Nesse caso aqui, vejam só, eu tenho 3 fases aqui, então é um sistema trifásico chegando, tá? Então as 3 fases passam nesse disjuntor aqui, tá desligado, tá? Nós vamos falar de disjuntor, cálculo de disjuntor nas próximas aulas, tá bom? Mas ele passa aqui, tá? Então, 3 fases, né, igual nós já vimos no nosso sistema de distribuição. Se a sua casa, sua residência, sua instalação, o seu cálculo ficou entre 12, 13 mil watts e 25 mil, chegaria aqui 2 fases, tá? E temos aqui, ó, um cabo de neutro, tá? Entrando neutro ali, ó. Não lembro que eu mostrei lá. Então, 3 fases, 3 cabos de fase, mais um cabo de neutro chegando aqui, tá? E um cabo de aterramento. Esse aterramento aqui vem lá do padrão, ele não vem lá do poste, tá bom? Isso daqui é feito lá na entrada daquele medidor, tá bom? Então chega aqui. Então o que passa no disjuntor, gente? Passa os cabos de fase, tá bom? Passa no disjuntor, aí que vai ser feita a distribuição de circuitos, né, para nossa instalação. Nesse caso aqui, esse quadro aqui, nós vemos aqui eu trabalho com barramentos, tá? Então, ó, cada uma das fases aqui, tá, tá desligado esse circuito, tá bom? Por isso que eu tô com a mão aqui perto, mas muito cuidado ao ligar. Então, temos uma fase aqui, tem um barramento específico para ela, tem uma outra fase aqui, um barramento para ela, terceira fase, um barramento. Isso daqui facilita a instalação, tá bom? A distribuição por barramentos, olha só, então o disjuntor, ele conecta já nos barramentos, tá bom? Eu não preciso ficar fazendo emenda de fio. Isso daqui é muito útil, ajuda bastante aqui, tá? Isso daqui é um modelo de quadro de distribuição. Tem vários tipos de quadro, tá bom? Então, olha só, esse disjuntor aqui, prestem atenção, é um disjuntor bifásico, tá bom? É um único disjuntor que vai sair para um circuito que vai alimentar cargas de 220 volts. Então, esse circuito aqui, esse disjuntor aqui, ele recebe 2 fases. Olha, ele recebe uma fase desse primeiro barramento aqui, e a segunda fase aqui, olha só, vem desse barramento do meio. Então tá vendo? Ó, eu tenho as 2 fases aqui indo para esse disjuntor aqui, tá? Então, na saída do disjuntor, olha só, eu já tenho ligado aqui 2 fios, né? Na saída do disjuntor, eu vou ter aqui então uma rede de 220 volts, tá bom? Esse segundo aqui é a mesma coisa. Então, ó, tem 2 barramentos de fase entrando no disjuntor. Aqui desse lado não tem nada ligado nele, mas vai sair aqui então 220 volts. Esses disjuntores aqui, ó, são 3 disjuntores separados, tá bom? Então veja só, no primeiro disjuntor aqui entrou uma fase apenas, olha só, um barramento de fase nesse aqui, sai aqui uma fase de 127. Esse último aqui que já está ligado, ó, entra um barramento de fase nele, sai aqui uma fase. Então eu já liguei aqui esse fiozinho vermelho, tá bom? Para indicar que é uma fase apenas, tá? Aqui nós temos o barramento de neutro. Veja que o neutro ele não passa em disjuntor, tá bom? Ele não precisa passar em disjuntor, porque o disjuntor serve para interromper fase, tá? Cortar corrente elétrica, tá bom? Então o neutro não tem circulação de corrente aqui na entrada, então ele não precisa passar em disjuntor, tá bom? Então se eu quero fazer uma ligação em 220, igual eu fiz aqui, ó, pego 2 cabinhos desse aqui, o preto e o branco, faço uma ligação 220. Se eu quero fazer uma ligação de 110, 127, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um desse aqui e um
neutro, tá? Então, ó, tem um barramento aqui, eu tenho vários cabos de neutro aqui que eu posso ligar. Liguei um aqui, tá? Então, ligando o neutro e o vermelho, eu tenho 127 volts. Ligando duas fases, eu tenho 220 volts, tá bom? Então, a instalação é feita assim. Saio daqui do quadro. Então, veja só, aqui eu deixei uma instalação pronta aqui. Eu vou ligar aqui tomadas, tá? Esse aqui é o nosso laboratório, tá bom? Então, eu vou ligar aqui tomadas. Então, ó, uma tomada 220, tá aqui, ó, preto e branco, que saiu lá do quadro que nós já vimos. Então, ligando esses dois aqui numa tomada, eu vou ter 220 volts. Eu quero uma tomada de 110. Olha só, o vermelho saindo daquele disjuntor e o azul, que é o neutro, tá? Eu vou ter aqui 110 volts, 127. E um cabinho verde aqui, que é o aterramento. Então, toda a tomada, tá? Aqui, ó, toda a tomada tem os 3 pinos, tá? Os dois externos são fase neutro ou fase-fase, se for 120, 220, e o meio, esse pino do meio é pino de aterramento, tá bom? Então eu trago esse daqui. Eu vou montar, se eu for montar uma tomada só 220, o que eu faço? Trago somente duas fases e um aterramento, não preciso do neutro, tá bom? Eu quero montar tomada somente 110 aqui. Trago o quê? Uma fase e um neutro, tá bom? E um aterramento, tá? Então é assim que nós vamos fazer a montagem dos circuitos de distribuição. Olha só, o fio de aterramento, ó, saio aqui um aterramento por circuito, um fase por circuito. Circuito nós vamos ver futuramente também, tá? Então vamos lá, peguei aqui um multímetro, tá bom? Na escala de tensão aqui alternada, ó, Vzinho aqui com essa curvinha aqui indica tensão alternada, escala de 750 volts, tá bom? Sempre deixa na escala maior de tensão, porque você não sabe qual que é a tensão da tua rede, não é? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir aqui para vocês, eu vou ligar aqui o meu quadro, tá bom? Muito cuidado agora, não é? Liguei o quadro aqui, está energizado. Então eu vou medir aqui a tensão entre fase e neutro, tá bom? Então eu vou colocar aqui numa fase e lá no barramento de neutro para nós vermos quanto que vai medir isso daqui. Então vamos lá, vamos fazer a medição aqui, tá? Então vou fazer direto aqui, olha só. Ficar fácil aqui. Colocar na primeira fase no neutro aqui, olha só, 127. Neutro e a segunda fase, 127 também. Neutro e a terceira fase aqui, 127 também. Correto? Agora, fazer a medição entre fase e fase. Então, eu venho aqui em uma fase e entre a outra fase, olha só, 219, né, 220 ali. Entre a primeira e a terceira fase, também, ó, 220 volts. Segunda e a terceira, 220 volts. Então tá aqui, ó, vamos ligar aqui na saída desse disjuntor, olha só. Então, opa, esse disjuntor está desligado. Vamos medir aqui na entrada dele, olha só, os 219, 220 volts, que é o que nós temos aqui. E se eu ligar aqui na saída desse disjuntor, o disjuntor está desligado, vou ligar ele aqui. Vou ligar ele aqui e no neutro aqui que nós pegamos, olha só, 127 volts, tá? Se eu pegar entre esse aqui, ó, um neutro aqui e uma fase desse aqui, tem 127. As duas fases que eu estou puxando desse daqui, eu tenho lá os... Opa, olha só, achei um disjuntor com problema, tá vendo? Eu tenho tensão aqui e não tenho aqui. Ah não, era só contato aqui, 220 volts aqui na saída, correto? Então tá. Pronto, desliguei o circuito aqui, deixa tudo desligado aqui para garantir segurança. Tá feito aqui, tá mostrado como que é essa